Olá, chegamos hoje com mais um podcast da série Coletivos em Movimentos. Trazemos hoje a Sheila Mello, do Juntas na Luta. Ela é pedagoga, jornalista, militante feminista de Guaianazes, Zona Leste de São Paulo. As mulheres feministas e na luta feminista, relacionando suas práticas direta e indiretamente às mudanças das relações sociais, hierarquizadas e hierarquizantes, têm composto grande parte de nossos podcasts, em que buscamos também provocar reflexões que liguem esses movimentos àqueles voltados à infância e suas possibilidades de formação das crianças desde bebês em diferentes locais na vida. Vamos ficar com a Sheila e pensar um montão, juntas na luta. Eu sou a Sheila, eu tenho 35 anos, eu sou pernambucana, mas eu tô falando pernambucana porque eu vim para São Paulo com 2 anos. E aí ficou meu sotaque bagunçado, né? Vim pra cá com 2 anos e mais uma irmã e minha mãe. Então é uma história aí já de um êxodo que a gente sai de Pernambuco pra cá. Aqui eu me tornei militante, né, e feminista. Estudei, consegui ir pra faculdade, uma das primeiras assim da família. Fiz pedagogia, então sou da área da educação também. Mas eu me apaixonei mesmo com os projetos envolvendo comunicação comunitária, então fazer rádio com a criançada, produzir fanzine. E aí nisso eu me especializei em jornalismo. Então tem essas duas áreas que eu tenho de trabalho. Eu tô em Guaianazes, que aqui em São Paulo fica na periferia, né? Então é o extremo leste da cidade, é quase onde tá acabando o mapa, é onde eu tô morando. E aí Guaianazes foi o bairro que acolheu a gente, né? Nós três, eu e minha irmã e minha mãe. E eu já saí, já morei no interior, fui fazer faculdade em outro bairro, mas não consigo sair de Guaianazes. Tem uma coisa assim que aqui tá o meu vínculo de amigos, de afeto, de luta. E é o local que eu escolhi para trabalhar, né? Então a minha militância tá aqui em Guaianazes, né? Aqui a gente organizou com um grupo de mulheres um coletivo feminista que se chama Juntas na Luta. A gente se juntou primeiro nas casas da gente mesmo para só resmungar do quanto a vida machista interferia nas nossas vidas, né? Falava mal dos machistas mesmo. Mas depois de certo tempo a gente falou assim, poxa, é tanta coincidência, né, nas nossas vidas, assim, cada uma partilhava coisas, assim, e aí eu falei assim, poxa, deve ter outras mulheres que vivem as mesmas coisas, né, devem ter outras meninas, outras jovens que vivem as mesmas coisas, por que a gente não sai de dentro de casa, né? E aí uma primeira estratégia que a gente teve de sair de dentro de casa era fazer poesia. Então vamos escrever poesia, colocar num fanzine e aí a gente vai distribuir para as pessoas. E da poesia a gente colocou o ritmo do rap nela e aí a gente começou a se apresentar em diversos lugares, né? Então, saraus que a gente organizou, a gente foi primeiro chamada como convidadas nos saraus, até um certo ponto que a gente conseguiu organizar nosso próprio sarau, né? Então, o rap foi uma maneira que me fez parar de ir nos eventos culturais só para ouvir e começar a organizar eventos culturais, né? Com essa ideia de que as mulheres possam estar mais juntas, né? E possam juntas pensar que tudo que elas vivem de opressão não é natural, né? Que está construído numa sociedade que põe ela nessa condição. E a gente imaginou que juntas é um projeto de nossas vidas, né? Que juntas, quanto mais juntas as mulheres possam estar, mas elas têm coragem de romper uma violência ou de pensar a própria vida, o que ela quer ser na vida dela, né? Que quando elas estão no ambiente só doméstico, só dentro de casa, aqui nas periferias tem muito disso. Tem mulher que trabalha e volta para dentro de casa e a vida dela se resume nisso. Ela ir pro trabalho, volta para casa e aí cuida da casa. E aí ela nunca para pra pensar assim, que sonho você tem, né? Sei lá, você quer ser cantora e por que você tá só trabalhando no mercado e volta para casa, sabe? Quando a gente consegue juntar essas mulheres, é as maneiras da gente repensar a própria vida, né? E aí tô nesse coletivo aí que nasceu em 2012. A gente continua fazendo algumas atividades. Agora, com essa coisa da pandemia, a gente deu uma parada. Mas estamos aí, resistindo aqui na periferia de Guaianazes. A gente tinha e tem, né, a ideia do rap, da poesia, como ferramenta, né, para aproximar essas mulheres, para desnaturalizar o machismo, né, e para
tem que fazer de todas as maneiras que elas se aproximem mais. Mas, sim, a gente teve muitas situações em chegar em eventos e ter dificuldade para pegar o microfone, ou da pessoa, a gente pensou primeiro em ter uma estrutura que pudesse ser só mulheres mesmo, uma mulher que fosse lá e equalizasse o som e visse o áudio, porque tem coisas disso, da pessoa pegar o microfone da sua mão, né, então tivemos camaradas que não estavam atentos a isso, né, e a coisa de ser do rap e ser estrela, né, a gente nunca pensou em ter uma carreira famosa, né, nunca pensamos em ter sucesso, né. A gente acredita muito nesse trabalho de base, que a arte vai ser a nossa ferramenta de luta, né? E não pra gente ganhar dinheiro com isso, pra ser uma estrela, né? Então era uma coisa que a gente não tinha na mente. Mas o mundo do rap é isso, né? Tem muita gente que tá nessa luta, manas também, né? Que aí vão num lance de competição e de rivalidade, né? E aí a gente já teve muitas situações desagradáveis, assim. Essa a nossa mana que tá organizando o som pra gente, o cara fala assim, não, deixa que eu faço. E tira a DJ que tá organizando o nosso som. Aí você fala, gente, é muito não conseguir se conter e deixar as mulheres fazerem do jeito que elas querem que façam. Talvez eu quero minha voz mais baixa mesmo, porque na hora que eu vou cantar, eu vou colocar mais força na minha voz, né? Então, tivemos série de coisas assim. Mas também o nosso coletivo começou se apresentando no Sarau da Maloca. Era um sarau organizado por homens, em maioria homens, né? Tinham mulheres também no coletivo, mas foi um dos primeiros coletivos que chamou a gente para se apresentar. E aí o Sarau da Maloca tinha um patrocínio da Prefeitura de São Paulo, fazendo saraus na Cora Coralina, e eles passaram um bastão pra gente. Falaram assim, eu acho que agora era uma efervescência de lutas feministas que estavam acontecendo aqui. E aí eles falavam assim, eu acho que nosso tempo já deu. A gente está com esse patrocínio da prefeitura e eu acho que é interessante ser um grupo de mulheres agora tocarem essa atividade aqui. Isso pra gente imaginar que a gente era muito iniciante. Então ter esse impulso pra gente foi muito forte. E aí a gente começou com o sarau Junte-se na Luta. Então foi a primeira organização de atividade que a gente tinha com patrocínio. E a gente estava lá com uma porta que foi aberta por homens que estavam na luta, né? Então não dá para dizer que são só espinhos e também não dá para dizer que são só rosas. Acho que a luta é um pouco disso. Eu acho que quando a gente está atenta, pelo menos o que a luta me ensinou, é a gente ter sempre esse bom senso, né? Não é porque é homem que vai reproduzir tudo isso, não é porque é mulher que vai ter que reproduzir tudo isso. Eu acho que é um pouco da nossa caminhada. E aí, a Cora Coralina é uma biblioteca que era infanto-juvenil. Ela fez 50 anos há pouco tempo. É uma biblioteca bem antiga aqui em Guaianazes. Em 2014, teve a proposta para ela ser tematizada. E aí, o coordenador da biblioteca na época sugeriu que ela fosse tematizada para literatura marginal, que é um tema interessante. A gente começou a escrever poesia por causa da literatura marginal, né? O Sérgio Vaz é uma das inspirações que chegou pra gente na periferia e a gente falou assim, puxa, isso é poesia também, eu vou escrever. E aí, só que a luta feminista em Guaianazes, ela tem uma história muito antiga, né? O Juntas na Luta vem seguindo passos de quem chegou antes, né? Já tinham projetos que aconteciam, tem uma casa de referência, que é a Casa Viviane, que foi feita por pressão popular de mulheradas, né? Então tem uma atuação aqui que já era muito forte, feminista. E aí tava nós fazendo sarau feminista também na Cora Coralina. E nessa época a secretaria que existia, agora não existe mais, mas tinha a Secretaria de Política Pública para as Mulheres. Acho que foi a junção dessas coisas. Guaianazes era um território de luta de mulheres. O feminismo estava bombando, né? Então tinha muito coletivo feminista e produções feministas aparecendo. E existia uma secretaria para pensar política pública para as mulheres. Disso saiu a primeira biblioteca feminista pública municipal da América Latina, né? Então o Juntas está nesse momento, tá lá e fala assim, pô, o feminismo é muito mais importante, porque a gente faz um sarau feminista aqui e a gente tem que comprar livro fora, porque a biblioteca tem só literatura masculina ou raridades, né? Então a gente vai ter que chamar as artistas para fazer um evento aqui, aí a gente adquire o livro dela para continuar usando nos nossos saraus, porque a biblioteca não tinha. E aí, com a tematização, tem uma sala que tem mais de 1000 obras só escritas por mulheres, poetas, pensadoras, ativistas, né? E aí, não foi só o Juntas, né? Mas
a nossa pequena contribuição conseguiu ser um passo, né, uma areia nesse mar da luta feminista, né? Então a Cora Coralina existe aqui, periferia, né, de São Paulo, uma política pública da prefeitura municipal com a tematização de feminismo, né? Tem um pouco disso, né? Então não tem uma luta que é só das mulheres, acho que tem um pouco de cada coisa, né? Essa caminhada aí, acho que a memória vem trazendo um pouco isso pra gente, né? Bom, o que a gente... ultimamente eu ando recebendo bastante convites para falar sobre essas histórias, né? Eu participei de um que tem um escritor, que é o Abílio Ferreira, que ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, ó, a minha geração, que é uma geração anterior à minha, né? A minha geração trabalhou muito para conseguir chegar no progresso. E aí, o progresso era o futuro, vai ser melhor. Então, era suar e modernização e tecnologia, vamos para o progresso. E aí, agora a gente está vivendo esse progresso e a vida das pessoas não melhorou tanto como é esperado, né? A gente não está vivendo tão melhor quanto se esperava. E aí, o Abílio falou assim, agora chega um momento que o progresso não trouxe o que ele prometeu. E a gente volta de novo para o passado, uma maneira de ou reinventar esse presente, ou de resgatar aquilo que a gente abandonou pensando em modernizar a vida, né? E eu acho que a Cora tem um pouco disso, assim, que é pensar essa caminhada, voltar para trás e falar assim, ó, tem coisas muito boas que aconteceram, agora a gente está reatualizando, né? De algumas atividades do Juntas, eu te separei umas fotos que eu tinha mandado para você, se desse pra gente colocar só a do pano de prata, eu acho que era muito legal. Que a gente faz grafite, né, para colocar nossos versos, nossas poesias nos muros, junto com outras mulheres, na ideia de que a memória ela seja um fruto das coisas que a gente faz juntas, né? Então, se a gente pinta um muro com frases lá, ó, homem, depois que sair do futebol, arrume o placar dentro de casa também. E aí ela pintou aquilo com a gente. Depois, quando a gente vai embora, né, que a gente não vive em todos os locais, mas quando a gente vai embora, ela vai passar todos os dias naquela rua. E aquele muro é uma memória do nosso encontro e é uma memória das coisas que a gente conversou naquele dia. Então fica lá fruto para o futuro. E a do pano de prata, a gente entendeu que chamar a mulherada para fazer palestra, elas não gostavam muito, não. E aí a gente falou assim, poxa, se a gente tá chamando para palestra e vem 2, 3 mulheres, então não é palestra que enche o coração delas, né? A gente mudou a estratégia e fez as oficinas de pano de prato. Então era isso, a gente ia ensinar a pintar o pano de prato e aí depois, quando ela terminasse o pano de prato, era um presente que ela levava para casa. Só que aí, durante a oficina do pano de prata, a gente conversava para falar assim, e como é que é as coisas dentro de casa? E na cozinha? Quem é que tá geralmente na cozinha? Como é que é? E você sente saudade de alguma coisa? Aí era isso, era a prosa enquanto a gente pintava o pano de prata, a gente tava conversando dessas coisas, né? E aí a gente pensou uma coisa, né? O pano de prata vai para casa dessa mulher como um comunicador, né? Vai estar lá a frase, né? Tinha uma das frases que era muito legal, assim, casa não é hotel, faça a sua parte. Então, quando esse pano de prata chegar lá no fogão, alguém vai perguntar alguma coisa, a gente espera, né? Que ele fosse esse comunicador, né? E também que fosse memória, né? Que ela vai lembrar, toda vez que ela cuidar daquele pano, colocar lá, ela vai lembrar da nossa conversa, daquele encontro que a gente estava todo mundo reunido, nossas risadas. E aí a gente acha que todas as atividades, assim, que a gente tem esse momento de partilha, de afeto, tendo uma coisa que a mulher possa sempre resgatar, né? Então, se ela estiver sofrendo uma situação de violência, ou se ela, enfim, precisar estar bem com ela mesma, ela tem esse mecanismo de acessar essa memória, seja no pano de prato, seja no grafite, seja na poesia, enfim. Acho que é um pouco da nossa estratégia de sempre estar puxando a mulher para o nosso lado e pensar esse novo futuro que pode vir depois dessa atividade, né?